Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo vamos compartilhar como foi a nossa experiência para conseguir o visto americano, fazendo tudo por conta própria, sem nenhuma agência especializada. E além de nós mostrarmos como foi o passo a passo para emitir o visto, nós também vamos falar sobre a entrevista no consulado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O primeiro item necessário para dar andamento ao processo do visto é ter um passaporte brasileiro válido. Você vai precisar entrar no site do governo brasileiro, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E basicamente são 6 etapas do processo para a emissão do passaporte e sua devida conclusão. Primeira etapa, preencher o formulário no site que está na descrição. Segunda etapa, pagar uma taxa que nesse momento está R$ 257,25 e está válida por 10 anos. Terceira etapa, agendar o atendimento numa das unidades mais próximas da sua residência. Quarta etapa é o atendimento presencial. Você vai ter que comparecer no local e na data agendada para fazer a coleta das digitais e a coleta da foto, além de levar sua documentação pessoal que é exigida pelo governo brasileiro. Isso pode variar de pessoa para pessoa, então é bom conferir no site do governo quais são os documentos necessários. Quinto passo, consultar o andamento. Recebemos um e-mail quando o passaporte estava finalizado como notificação. Sexta etapa é a retirada do passaporte. No nosso caso, esse processo foi bem rápido. Ele durou em menos de uma semana. Para ser mais pontualmente, foram 6 dias. Agora que temos o passaporte em mãos, o próximo passo será o visto americano. O primeiro passo é o preenchimento do formulário DS-160, que é o pedido do visto de não imigrante para os Estados Unidos, que será feita de forma online no site oficial. Vamos deixar todos os links aqui embaixo na descrição com o passo a passo. E demora aproximadamente entre 1 hora e 1h30 para fazer esse preenchimento do formulário, então preste muita atenção se você for fazer por conta própria, pois tem vários campos e você precisa colocar todas as informações corretas, para mandar lá para o consulado americano. Nós assistimos alguns vídeos no YouTube para nos basear no que as pessoas preenchiam e também consultamos um passo a passo no Google. Na tela inicial, será necessário selecionar o local onde você irá solicitar o visto. No nosso caso, selecionamos o Brasil, Porto Alegre. Depois, digite o código que aparecer e clique em iniciar uma aplicação. Na próxima tela, marque a caixa de concordo com os termos e vai ser necessário selecionar uma pergunta de segurança. Um exemplo é qual é o nome da sua mãe ou qual é o nome do seu pai, entre outras. Selecione uma pergunta e coloque a resposta no campo abaixo. Após responder, clique em continuar e você vai iniciar o preenchimento do formulário. Anote o ID do aplicativo, exibido geralmente no canto superior da página. Vai ser muito importante, se caso for fechar a página, você pode entrar com esse mesmo ID. Isso, esse ID ali é como se fosse um login, E salve seu formulário com frequência, pois depois de um certo limite ali de tempo, o formulário vai fechar automaticamente e você perderá todas as informações que você não salvou, então é importante isso também. Conforme você for avançando no formulário, você vai preenchendo as suas informações, como informações pessoais, que é o seu nome, data de nascimento, se é casado, endereço e telefone, dados do passaporte, entre outras informações. Qual tipo de visto está aplicando para o nosso? Nós solicitamos B1 e B2, que será visitante temporário de negócios e turismo. Você vai também precisar preencher informações da sua viagem, como, por exemplo, para qual cidade você pretende ir nos Estados Unidos e a data aproximada. Como ainda não tínhamos uma data exata da nossa viagem, preenchemos uma data aproximada e preenchemos um endereço genérico dos Estados Unidos. Um exemplo é um hotel em Nova York, a gente colocou como a rua, Os companheiros de viagem, se você vai viajar com alguém, também é importante colocar. Ele vai pedir também se você fez alguma viagem anterior para os Estados Unidos. E se você tem algum conhecido ou algum contato nos Estados Unidos, também vai ter essa pergunta, e seja sincero. Você também vai precisar preencher informações da sua família aqui no Brasil, como o nome dos seus pais ou o nome do seu cônjuge. Informações de trabalho, educação e treinamentos também serão necessários. Aproximadamente ali num período de 5 anos,
de atualmente até anterior, né, ao que você está preenchendo o formulário, sendo na parte de educação ou do que você trabalhou nesse período de 5 anos. Também vai ser necessário informar os países que você viajou nesses últimos 5 anos. Segurança e contexto. Vai aparecer algumas perguntas de sim e não. Por exemplo, se você já foi deportado ou se você já foi preso em algum período ali que ele for estipular. Marcamos todas as perguntas ali de segurança como não, né, nesse caso aí. Pra garantir. Não, porque a gente não cometeu, né, mano? Nunca. Ao final vai pedir para anexar uma foto digital. Eu tinha salvo uma foto digital que eu tirei em um fotógrafo e você anexou qual tipo de foto? Eu anexei mesmo uma foto que eu fiz com o meu celular, tirei o fundo e deixei o fundo todo branco e super deu certo. Então o segundo passo é pagar a taxa e fazer o agendamento. Nós pagamos a taxa de $185 americanos, que na época foi convertido para R$1.073, e é possível pagar a taxa através de boleto ou de cartão de crédito. Após o pagamento da taxa que você vai conseguir fazer o agendamento da entrevista no consulado. Se você está fazendo o visto com mais de uma pessoa, você consegue adicionar uma pessoa como solicitante e que vai fazer o agendamento para as demais, como uma forma conjunta, basicamente. Então, assim, garantindo que possa haver horários próximos e também no mesmo dia. Eu adicionei a Lara, né, como sendo a minha solicitante, e aí eu fui lá e agendei para nós dois, no mesmo dia e no mesmo horário. A gente selecionou Porto Alegre, né, como local para a gente fazer a entrevista, e como nós moramos longe de Porto Alegre, em outro estado, a gente agendou para uma segunda-feira, às 7h45 da manhã, até para a gente poder viajar durante o domingo, fazer a entrevista cedinho e voltar durante a segunda para nossa cidade, né? Conseguimos agendar a nossa entrevista 40 dias após o pagamento da taxa. Porém, no agendamento existia no mesmo mês que nós fizemos, ou seja, nós pagamos a taxa, deu a baixa e dali a umas 3 semanas mais ou menos já tinha um dia disponível para nós estarmos fazendo esse agendamento para a entrevista. No momento do agendamento da entrevista, você já vai escolher como você quer retirar o seu visto. Se você vai lá no consulado fazer a retirada ou você quer receber ele pelos correios. Então, a gente já fez isso, a gente agendou pelos correios e foi cobrado uma taxa de R$64 para enviar o visto, R$64 para cada um, então 128 no total. Terceira etapa, leve o seu passaporte e documentos no dia, horário e local do agendamento para a entrevista. Para completar o processo de solicitação, você deve agendar e comparecer a 2 entrevistas. A primeira é para coletar as impressões digitais e fotos digitais, e a próxima entrevista é na seção consular. E se o solicitante não comparecer no local e horário agendado, vai ser automaticamente cancelado e vai ser necessário reagendar para um outro dia e horário. E se você está fazendo o visto em Recife ou Porto Alegre, você vai conseguir fazer tudo no mesmo dia, não é necessário agendar as entrevistas separadamente. Lembrando que essa foi a nossa experiência de estar fazendo o visto norte-americano pela primeira vez, e cada pessoa é diferente com a sua profissão e suas diferenças, o que você vai levar de documentação comprobatório e o que você vai informar também ali no formulário para os entrevistadores analisarem e te fazerem as devidas perguntas. Os documentos podem variar de pessoa para pessoa, mas os documentos que nós levamos foram esses: o passaporte válido e o anterior, caso você tenha, formulário de confirmação e instruções do DS-160, foto 5x5 em Porto Alegre é obrigatório levar, lá no local eles não tiram a foto, certidão de casamento, declaração do imposto de renda, recibo de folha de pagamento dos últimos 3 meses, extratos bancários dos últimos 3 meses, registro de emprego ou CTPS digital,
certificado de conclusão de graduação, documentos de bens que você tem aqui no Brasil, sendo imóvel ou de carro, mas se você mora de aluguel, é também necessário ter o contrato do aluguel em mãos. E vá preparado para a entrevista. Você vai precisar comprovar que tem laços familiares aqui no Brasil, laços de emprego também, e que você não vai ficar ilegal lá nos Estados Unidos. É necessário levar a documentação, até porque se o entrevistador te solicitar na hora da entrevista, assim você consegue estar comprovando na hora. Então é muito importante sim estar levando todos esses documentos e ainda mais do que você precisar comprovar na hora da entrevista. E o quarto passo, quando o seu visto ficar pronto, você vai retirar ele no consulado ou receber pelos correios. Depois de aprovado, levou cerca de 4 dias para chegar até o nosso endereço. Agora vocês podem conferir como foi a nossa viagem até Porto Alegre e uma parada num local icônico que estava na nossa lista, que é paradisíaco. E fica até o final porque a gente vai falar como foi a nossa entrevista lá no consulado americano em Porto Alegre. Todas as partes, o que foi perguntado, absolutamente tudo, até a logística de como funciona lá na parte de posições, quando você tem que entrar em cada local, então é muito bacana. Aproveita para se inscrever no canal e deixa já o seu like. E se você tiver alguma dúvida, alguma insegurança do que preencher no formulário ou do que levar, pode estar aqui comentando também. Saímos de Blumenau às 7 horas da manhã rumo a Porto Alegre. Uma viagem que leva mais ou menos 8 horas e 30 minutos de carro. Mas aproveitando o dia, decidimos fazer uma parada para conhecer o lugar que sempre quisemos visitar. Parece que a Lara encontrou um lugar muito legal pra gente conhecer hoje. Então vamos ter que até atravessar uma balsa com o carro para chegar até nesse lugar. Chegamos agora na cidade aqui de Laguna, que fica no sul de Santa Catarina, e vamos ver se a gente vai conseguir visitar o Farol de Santa Marta. Para chegar até lá, pelo que a gente pesquisou, vai ter que atravessar por uma balsa, então vamos ver como é que funciona. A gente aguardou na fila mais ou menos uns 10 minutos, daí a gente entrou na balsa ali e ficamos na balsa atravessando uns 10 minutos também, e o valor que eles cobram por carro é R$23, e eles aceitam dinheiro, cartão de crédito e débito e Pix também. E é a primeira vez que a gente atravessou de balsa com o carro, então foi muito tranquilo, não tinha onda, assim, foi bem de boa mesmo. Se você for seguir viagem pro Rio Grande do Sul, então compensa mais pegar a balsa e continuar a viagem ali por Jaguaruna. Mas se você tiver que voltar pro norte de Santa Catarina, ali para Florianópolis ou Joinville, aí tem que atravessar a balsa e depois retornar. Colocando no GPS, Farol de Santa Marta é muito tranquilo de chegar até aqui. A estrada é toda asfaltada, nós deixamos o carro na rua mesmo, mas tem lugares para estacionar com um estacionamento privado e tem bares, restaurantes também aos redores e comércio em geral. Agora nós vamos até o Farol, é bem tranquila, é só um morrinho bem de boa. Chegamos no Farol de Santa Marta, em Laguna, Santa Catarina. Ele é tombado como patrimônio histórico e cultural aqui da cidade de Laguna. Ele é um dos maiores faróis que tem alcance de luminosidade, que pode alcançar quilômetros de distância. Ele auxilia muito para os navegantes que aqui percorrem, até porque essa região era muito conhecida por naufrágios. Algo bem legal de se comentar é que atualmente o Farol de Santa Marta ele é operado e mantido pela Marinha do Brasil, mas nos tempos antigos, quando era necessário acender, era tudo manual, a lâmpada com querosene. Hoje o farol funciona de forma automatizada, utilizando até uma tecnologia bem moderna. Ele é equipado com um sistema de luz elétrica, refletores, que garante esse todo alcance. A trilha até o farol é rodeada de natureza preservada, proporcionando uma experiência bem legal no ecoturismo. É bem tranquila a trilha. Além de visitar o farol, a região oferece ótimas opções para a prática de diversos esportes, como surf, trilhas em meio à natureza e, dependendo da época do ano, o avistamento de baleias.
Cardoso, uma das principais praias aqui de Laguna, ao redor do Farol de Santa Marta. Também tem lugar para deixar o carro e é muito badalada, podemos dizer assim, surfada pelos surfistas. E olha o trânsito no final de um domingo, pessoal, os gaúchos voltando para Porto Alegre, indo para as praias de Santa Catarina. Olha, a previsão era para chegar às 6 da tarde, estamos aqui, aumentou em 1h30 a previsão para chegar agora até onde a gente vai ficar lá no Airbnb, mas temos paciência, né? Chegando sãos e salvos, tudo certo. Já são quase 8 horas, tem bastante trânsito, a gente já parou umas 5 vezes, bem complicado o trânsito. Enfim, chegamos aqui em Porto Alegre, vamos ficar hospedados aqui no bairro Passo da Areia, que fica no mesmo bairro do Consulado dos Estados Unidos. A gente pegou um Airbnb aqui super barato, bem localizado, fica em um apartamento, no caso seria um quarto, mas é compartilhado aqui banheiro e a cozinha. E o preço que pagamos foi R$119 a diária. Não estava incluso estacionamento, mas a gente pode deixar o carro na rua, que é bem tranquilo aqui, uma região bem residencial. Então chegou o grande dia. Nossa, coração a mil, já estamos nos aprontando. Precisa chegar meia hora antes no consulado. O nosso horário tá para 7h45, agora são 7 horas. Nós estamos saindo daqui, fica 4 minutos do consulado, é bem tranquilo, mas vamos ir um pouco mais cedo. Eu confesso que eu tô nervosa. Sim, eu tô nervosa, mas a gente não pode demonstrar nervosismo. Precisa estar tranquilo, responder as perguntas que eles fazem apenas e objetivo. Objetividade, não adianta ficar maquiando e tentando falar várias coisas. É apenas o que eles perguntam e é isso. Eu não sei porque eu tô nervosa, porque eu não vou morar pra lá, não vou fazer nada legal. Mas dá um nervosismo sim. E aí, tá nervoso? Pouquinho. Só ficar calmo que responder as perguntas objetivamente. E é isso. Vai dar tudo certo. Eu queria ter essa tranquilidade que ele tá tendo. Confesso que eu dormi bem porque eu tava bem cansada. Foi bem cansativo vir até aqui. Mas agora tá começando a me dar nervoso. Daqui do apartamento até o consulado dá mais ou menos uns 15 minutos caminhando ou uns 4 minutos de carro. O consulado fica logo aqui, ó. Então é bem tranquilo de deixar o carro aqui, bem tranquilo. E quem tá feliz? Quem tá feliz? Quem deu certo? Sentimos as energias de vocês. É isso aí, fomos aprovados. Apesar do pouco de nervosismo ali que a gente teve. Até as palavras, ó, estão meio arranhando ainda. Sim, mas deu tudo certo. Respondemos as perguntas, né, que o entrevistador fez. Era um entrevistador americano, mas ele falava bem português, assim. Aí a gente ficou sabendo que todos os entrevistadores precisam ser norte-americanos. As pessoas que trabalham com a segurança, aqui pelo funcionamento, são brasileiras. Mas as pessoas que fazem a entrevista precisam ser norte-americano. E assim, eu sou uma pessoa mais falante, assim, né? Quando ele começou a perguntar, assim, tipo, qual é o seu nome? Eu só fiz assim.
A gente viu tanto vídeo, mas são vídeos picados, não eram muito assim, com muitos detalhes. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo pra mostrar tudo pra vocês como é que funciona. Estamos muito felizes, eufóricos, que acabamos de passar por essa experiência maravilhosa. Então quem faz o processo junto ali do visto, que é em família ou casal, vai com o mesmo entrevistador ali, no caso, em todas as partes, desde ali do início, onde o segurança aborda, ele fala pra você ali, se você tem chave de carro não pode entrar, se você tem celular também não pode entrar, ou se tem algum relógio digital assim também não pode, então tem que deixar no estacionamento aqui. A gente deixou na rua, no estacionamento, a gente deixou o nosso automóvel aqui na rua do consulado, tem dois estacionamentos assim, a gente deixou no primeiro e pagamos R$30, né, pra deixar ali. Pois é, a gente pôde deixar todos os nossos pertences ali, celular, chave, bolsa, tudo ali, e a gente só trouxe uma chave do guarda-volume, que daí só foi a chave, não tem nenhum botão. Essa pode entrar. Mas evitem entrar com muitas coisas, até com cinto e tudo mais. Cinto, eles vão pedir pra você tirar, colocar na bandeja, passar no raio-x e depois colocar novamente. Então, quanto menos coisas, melhor. E qual que é a palavra que define essa experiência pra você? Eu acho que pra mim é alívio, né? A gente tava nessa apreensão ali se ia passar ou se não ia passar. Viemos de longe, né? De Blumenau, porque no nosso estado não tem o consulado americano. Mas então é alívio pra mim. E pra você, amor? Pra mim, a palavra que ficou é respire fundo. Você não viu aquela plaquinha? Tinha várias plaquinhas antes de você fazer a entrevista e todas elas com respire fundo, meu Deus. Daqui a pouco tá tendo que ter uma bombinha lá, respire fundo. Mas quando o cara chamou eu... Aí eu fiquei muda, eu não consegui mais falar, assim, me atropelava as coisas, mas deu tudo certo, foi muito rápido. Olha, não sei se deu 5 minutos, talvez deu, pelo nervosismo que a gente tava. Lá não tem relógio na parede, não tem nada, ninguém entra com relógio, ninguém entra com celular, ninguém, as pessoas que estão lá trabalhando não usam relógio, então tu perde um pouco a noção do tempo. A gente saiu, era 8h50 por aí, aqui do consulado. Entramos 7h45, né? Que era o nosso horário, mais ou menos. Sim. Então chegue cedo. Entramos esse horário, mas tinha mais ou menos umas 50 pessoas na nossa frente. Mas é bem organizado, assim, desde o início ali o segurança já te dá orientações. Aí você vai e passa para uma outra pessoa ali do consulado. Eles pedem a sua foto e o seu passaporte e a página de confirmação do visto. Então você vai entrando no consulado conforme eles vão autorizando, assim, não pode chegar. Eu até fui ali uma hora no horário X ali, coloquei os pertences dentro da bandeja e eu fui em direção ao horário X e já ia colocando, mas aí já fui chamado a atenção lá pela pessoa, né, que fica no horário X pra esperar atrás da marca, né? Que era só quando ele pedisse pra ele vir, senão não. E uma outra coisa, ali na frente do consulado existe uma organização. São 3 pessoas que organizam ali, fora o segurança, que é o quarto. Ou seja, uma pessoa que é um segurança que pergunta o teu horário, a outra pessoa que coloca a tua confirmação da DS e também o passaporte e a foto, e a outra pessoa que te libera pra ir na frente do consulado. Daí depois tem um outro segurança que explica quais são os itens que você não pode entrar. Após isso, eles vão esperar dar algumas pessoas ali na frente, na fila, e daí nós vamos ir pra uma bandeja que a gente vai ter que colocar alguns pertences pra passar no raio-x, que daí vai ser o passaporte e a pasta, e se você tiver outras pessoas também, o passaporte e a pasta. Se você tiver relógio, pulseira, cinto, tudo tem que colocar ali pra passar no raio-x. É uma fila, é bem rápido, e onde que tem só uma pessoa que ela olha os teus documentos. Depois do raio-x, você vai pra sala de informação, onde só tem uma pessoa. Essa pessoa, ela vai olhar todos os teus documentos de uma forma rápida, e logo depois você vai ser direcionado a uma outra fila que é para as digitais. As digitais estavam funcionando umas 5 cabines. Isso, aí aguarda na fila, conforme eles for passando as pessoas, aí eles te chamam. Primeiro você tem que colocar as digitais dos 4 dedos esquerdos, da mão esquerda, e depois os 4 dedos da mão direita. E por último, os 2 polegares
juntos, assim. E entrega o passaporte, entrega a foto também, eles ficam com a tua foto, escaneiam a foto nessa parte também. Uma coisa bem importante, na hora que a gente tá nessa linha de informações que ele verifica os nossos documentos, o que ele faz? Ele coloca o nosso passaporte junto com a foto que já tá anexa ali, num clips, dentro de um envelope, assim, de plástico. E esse envelope de plástico é o que você vai dar na hora das digitais e também a que você vai dar na hora da entrevista. Depois das digitais, nós temos que ir para outra fila que é para entrevista. Isso. Aí na entrevista ali tinha, como eu falei, 50 pessoas na nossa frente. Aí tem várias cabines, assim, de entrevistadores. No início tinha bem poucas, mas depois o pessoal foi chegando aí para trabalhar e foram abrindo mais cabines. Ao todo foram 6 cabines que estavam funcionando. Isso, aí vai aguardando chegar a sua vez. Quando chegar a sua vez, você tem que esperar ali na marca, né, na frente da cabine. E o entrevistador vai te chamar, vai fazer um gesto assim com a mão para você ir até ele. Ou seja, na frente das cabines tem uma listra. Daí você não precisa se preocupar para alguém te direcionar até a faixa. Você vê que uma outra pessoa foi para a entrevista, então você se direciona até a outra faixa, que fica atrás da faixa, então você espera o entrevistador te chamar. Aí o entrevistador te chamando, ele começa perguntando qual é o seu propósito da viagem, o que você vai fazer lá nos Estados Unidos. No nosso caso, a gente falou que era turismo, né? Então apenas turismo. A gente colocou no formulário lá também, né, o DS 160, para onde a gente queria ir, a cidade. Aí a gente falou a cidade e seria para turismo mesmo. E ele começou a fazer algumas outras perguntas de trabalho. Mas antes, primeiro teve a pergunta principal, qual que era o propósito, e depois ele começou com as digitais, primeiro do Jefferson e depois minha, que é a confirmação do que a gente fez na etapa anterior. Isso, e depois de perguntar ali qual o propósito da viagem, ele perguntou se nós éramos casados, aí confirmamos essa informação. Aí depois ele começou a perguntar pra mim primeiro, qual que era a minha profissão, o que eu fazia. Isso, e a Laris... Eu respondi qual que é a empresa que eu tô no momento e qual que era a anterior também. Isso, e pra mim também, ele perguntou e eu respondi a função na área que eu trabalhava. Aí depois, na verdade, ele fez mais uma pergunta pra confirmar. Vocês vão pra esse destino mesmo? E a gente confirmou. Ele perguntou se nós já havíamos viajado pra fora do país. Antes dessa pergunta, se a gente vai pra qual que é o destino, ele perguntou quais foram os destinos que a gente já viajou pra fora do país. A gente falou Argentina, Chile, Paraguai. Na última pergunta ele falou assim, ó, pra qual destino vocês vão mesmo? Aí a gente falou Estados Unidos. Certo, então os vistos de vocês foram aprovados. Isso. Estamos felizes da vida. E a gente levou toda a documentação junta, mas ele não perguntou nenhuma documentação pra ver. Não pediu nada. Só pediu, na verdade, a gente só mostrou o passaporte, a página de confirmação e a foto, né? Mais nada. Mas as pessoas... Sim, tem que levar, né, junto. Porque às vezes eles podem pedir. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se essas informações foram úteis pra você, pedimos pra que você já se inscreve ali no nosso canal e ative as notificações pra receber os próximos vídeos. Rumo a Santa Catarina agora. Bora voltar.